E isso aí que você está falando, isso se chama o quê? O quê? Isso que você acabou de falar, não com relação a isso, anterior, que você estava ouvindo Nina Simone no celular e a pessoa que você admira também estava ouvindo. Ah, sei lá. Isso é representatividade. Isso é representatividade. Isso é representatividade. E aí eu fico imaginando como é que a Conceição, né, quando viu o quarto de despejo, que ela tinha 14 anos quando ela leu o quarto de despejo com a mãe dela, e ela se viu ali. Ela estava no quarto de despejo. Ela era uma Carolina. Mas a Carolina não tinha ninguém. É. Ela é realmente uma pessoa que brotou. Igual a Maria Ferreira. Igual a Maria Ferreira. Hoje a gente combinou de falar sobre representatividade. E o engraçado é que a gente começou a falar antes sobre um monte de coisa e acabamos chegando na representatividade da qual a gente estava querendo falar. E como é importante, né? Como nos inspira e nos move, nos faz seguir. E eu tô com o negócio aberto aqui e não é sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar o que é uma pessoa, o que é representatividade. O que é representatividade? Eu fui pesquisar. A gente sabe, mas não sabe dar nome pra coisa, entendeu? A representatividade é uma pessoa que representa como uma coletividade, eu tô sem óculos, sabe? Uma luta ou um gênero. Quer dizer, a gente tem um monte hoje em dia de pessoas que são espelho para outras. São espelho e são imã, né? Porque eu acho que quando elas vão puxando um monte de gente. Exatamente. Junto. Essas pessoas que a gente estava falando aí, que começou aqui, nada mais eram, que uma delas já se foi, né? Sim. A Maria Carolina. Ela foi uma pessoa que eu acho que brotou, porque é um espírito iluminado, porque uma pessoa que aprendeu, teve o quê? 2 anos de escolaridade. De formal, né? E aprendeu a escrever e lia de lixo, ela lia livros do lixo. E ela dizia, né, que a leitura e a escrita salvavam ela, assim, quando ela estava muito nervosa, ela não gostava de discutir, ela preferia escrever. E era uma forma dela sair daquele lugar, porque quando a gente pega, né, assuntos, vivências nossas e transforma em escrita, ficciona aquilo, a gente pode dar o fim que a gente quer, a gente pode mudar do jeito que a gente quer, ou a gente pode brigar com aquilo e tornar aquilo ato, como a gente já falou disso em outro pod, né? Fazer daquilo uma luta tua, né? Como a Conceição Evaristo faz com as publicações dela. Ela é uma voz de uma ancestralidade, né? Da ancestralidade do povo negro. E aí que tá, todas nós, inclusive as mulheres, precisam, né, ter referências para saber até onde elas podem ir, para saber que elas podem ir. Uhum. E aí, por que a gente falou disso, né? Porque quando a gente falou de Carolina Maria de Jesus... eu quero ler. Eu li um pedaço, mas não li todo, não. Eu acho que eu fiquei triste quando eu comecei a ler. Foi esse o problema. E às vezes quando eu tô lendo alguma coisa que eu começo a ficar triste, eu boto no congelador. É brincadeira, isso é uma referência. Para dar uma acalmada. Para dar uma acalmada. Aí eu tô invertendo a gente tá invertendo tudo hoje. Tá, Eu vi uma frase da Conceição Evaristo, só fazendo o link, a gente vai falar da Carolina Maria de Jesus e da Conceição Evaristo. E representatividade é esse... exatamente. Uma leu a outra. Isso. E se viu representada. Se viu possível. Na outra. E aí, quando você falou isso que te dói, né? Quando você lê, a Conceição Evaristo, que fundou um termo, né? Que é a escrevivência, que ela escreve a partir das vivências dela e da ancestralidade dela, né? Ela diz uma coisa que eu vou ler, que eu achei muito incrível, que é: a nossa escrevivência não pode ser lida como história de ninar os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos.
Te incomodou. Me incomodou. Me incomodou. Me incomodou muito. Me incomodou. Me incomodou muito. Me moveu, me fez, assim, foi uma inspiração pra mim, assim. E é isso, ela usa pra... É isso mesmo. Escrever a sua própria vivência. É. Porque às vezes quando a gente escreve, lê coisas muito bonitinhas, não tá muito claro ali a história da pessoa, porque é ficção. Elas não, elas escrevem o que elas veem. O que elas veem, não necessariamente só o que elas veem. O que todos passam. É. O que estão em torno delas. É uma memória coletiva. Não é aquela escrita, eu vou chamar de egoísta, mas não era essa, narcísica, que a gente escreve pra gente, né? Falando, é uma autobiografia, por exemplo, eu vou falar de mim. Eu tô falando das minhas vivências, das minhas aventuras particulares. A dela não é narcísica, ela tá partindo de coisas exatamente, de outras ela do coletivo, pessoas, do coletivo. Ela tá partindo do coletivo. De onde ela está inserida, né? Tá, entendi. Esse lugar de fala dela é de dentro desse coletivo que foi expropriado de cultura e de voz durante séculos. Né? E aí quando a gente fala de mulheres que foram apagadas da história... A gente falou sobre isso. Vale a pena vocês irem lá, eu vou botar o link aqui embaixo. É isso. Porque a gente tem muitas mulheres que podiam ter sido representativas para muitas outras. Porque o que a gente não sabia é que tinham muitas mulheres abrindo caminho enquanto a gente estava andando. Só que à medida que elas afloravam, elas eram apagadas. Por quê? Porque toda vez que uma pessoa chama atenção, ela é usada como guia, como referência pelas outras. E aí o que as pessoas que a gente acha que são do sexo masculino apagavam essas pessoas que estavam florescendo exatamente para elas não servirem como guia para ninguém, e como quando referência. A gente fala em apagar, né? Não é assim aquela coisa de diretamente. Eu vou escolher uma mulher ali que ela tá aparecendo, eu vou apagar. Não é isso, é um sistema inteiro, né? Que apaga todo um gênero. E aí, quando a gente fala de Carolina, né? Ela pedia pra mãe dela pra fazer elas... pra ser homem, pra tá ser certo? homem. Por quê? Porque ela procurava na história do Brasil, nos livros de história, e ela dizia, só tem homens salvando a pátria. Ou seja, só tem homens importantes na nossa história. As mulheres não têm lugar. Então, para eu ser alguém importante, significativo para a história, eu tenho que ser homem. Ou seja, não temos representatividade nenhuma. Aí voltamos àquele papo de tem que mudar o A gente tem representatividade, só que elas foram apagadas. Claro. Elas vão sendo oprimidas, suprimidas. E aí quando a gente vai ver, a gente não tem pra quem olhar. A gente vai ter que seguir o mesmo caminho, igualzinho. Começar tudo de novo, quando o trilho já tá lá na frente, né? Agora, esses 4 anos antes do Lula, eles tentaram fazer isso, eles tentaram apagar a gente. Sim. Novamente. Todas as lutas que a gente estava vencendo, sim, eles tentaram nos apagar novamente. Novamente. Cada vez que a gente começa a ter uma certa representatividade, vem alguém jogando a gente para baixo. É isso. E quem foi referência para você? Quem foi que eu gostaria de saber. Que uma das pessoas... Não, tem muita. A gente tá vendo da gente, tem um monte. De menina que eu tô falando. Representatividade, assim... A pessoa que te fez achar que tudo é possível. Então, eu acho que essas mulheres que foram apagadas, e eu acho que as mulheres pretas do Brasil foram duplamente apagadas, foram apagadas pela sociedade e por nós, mulheres brancas, que usamos, né? Usávamos elas, ou usamos ainda, para cuidar das nossas crianças enquanto a gente ia à luta. Então, assim, lembra uma vez que você falou para mim assim, diversidade, né? Tem que ter um acordo nos... Quem fez acordo com elas? Para elas poderem assumir a nossa função. Nessas comunidades, né? Nesses coletivos, tem que ter um acordo para seguir. E aí eu dizer para você, é difícil ter um acordo, assim. Então a gente tem que pegar o mais vulnerável
para que ele seja um norte pra gente. O acordo tem que começar dali. Depois que a gente suprir essas necessidades mais básicas do que está mais, né, a gente vai caminhar melhor para frente. Então, assim, quando eu comecei a escrever, eu li muito essas mulheres, porque o que elas viveram foi, assim, a opressão era a vida inteira delas. A gente está vivendo um período do governo, né, do nosso país, que foi o pós-golpe da Dilma, mas essas mulheres vêm nessa opressão pela vida, né? Elas têm então elas foram referência para você. Muito. Mas você teve conhecimento delas e pôde estudar. Então aí é outra coisa. Isso é outra coisa. E se a gente estudasse essas mulheres na escola? Exatamente. E se a gente já estivesse sabendo de grandes mulheres? Aí podem ser brancas, podem ser trans, podem ser que sejam mulheres. Sim. Que puxem, que mostrem para as outras pessoas, para as crianças, que às vezes precisam muito de um guia, de um norte, para saber o que é possível. Exatamente. Mas quando a gente fala em mudança na escola, no parte currículo por aí. escolar, é isso. Parte daí, da Vamos gente estudar essa galera desde de cedo. vista. Vamos falar sobre elas. Maria Firmina, por que ela não está entre os clássicos? Foi a primeira romancista brasileira, por que não está? Por que a gente não tem que ler? Eu te digo por quê. Eu também sei por quê, né? Então. Porque se a gente começar a ler, a gente vai mostrar às pessoas... A gente vai escrever outra história. Exatamente, vai mostrar às crianças que é possível. Eles não querem que as crianças percebam que é possível. Não querem. E aí Paulo Freire já dizia, né? Ingenuidade nossa achar que a classe dominante ia criar um modelo de educação onde o dominado fosse ter acesso e se tornar uma pessoa importante no sentido de conhecer o seu lugar no mundo. Porque uma vez que ele conhece o seu lugar no mundo... Ele não aceita mais ser subjugado. Aceita mais ser subjugado. E a gente, às vezes, a gente vê as pessoas sendo convencidas de que aquele é o lugar delas. Às vezes a gente vê a pessoa reproduzindo coisas, né? As pessoas que são humildes, reproduzindo, eu estou tentando usar uma palavra, reproduzindo um padrão. Sim. E repetindo exatamente. Que ela reproduza. Meu Deus, eu estou dizendo que na época da pandemia, alguém veio me dizer, uma pessoa que trabalhava para mim, 20 anos, entendeu? Eu tentando conversar com ela sobre isso. Sobre a pessoa, e aí ela não tinha representatividade, ela foi dizer o que o pastor, ou sei lá qual é o líder religioso que ela seguia, disse sobre aquelas coisas, eu não vou usar a palavra não, as madeiras, as coisas absurdas que circulavam na época, entendeu? E aí, se ela tivesse tido escola e acesso à informação... Se ela tivesse tido uma escola... uma escola que mostrasse a ela... E não reproduzisse... Que mostrasse a ela que aquilo é impossível, que aquilo não existe. Exatamente. Que é mentira, que ela pudesse reconhecer a mentira. Vamos ver. As pessoas não reconhecem quando estão sendo enganadas. Não. Elas não reconhecem quando elas estão sendo iludidas. Não. Você vê, quando eu dava aula de Idade Média, né, da sociedade medieval, é uma sociedade em que não havia ascensão social, porque não eram classes, eram castas, né? Então você não nasceu daquele jeito, você vai morrer daquele jeito. E aí descrevem uma cena num documento histórico que eu estava trabalhando, que dizia que tinha um servo que estava sentado na porta da igreja e ele chorava muito. E perguntaram por que ele chorava tanto. E ele dizia porque o que Deus quis para ele era muito ruim. E ele tinha que ser aquilo até ele morrer. E o filho dele também, e o neto dele também. Porque era uma sociedade construída para que ele acreditasse que Deus, essa força que o rege, né, deu essa função para ele. Ele não pode decepcionar, ele tem que ser. E hoje que a gente tem acesso, né? Mas a gente não tem acesso. Nós temos acesso. Estou te falando, eu fui ler essas mulheres grandes. Esse conhecimento, essas coisas todas, eu tomei conhecimento há poucos anos. Pois porque a gente quis. Não foi uma escola que nos direcionou, entende? Então,
Hoje em dia, a gente pode dizer que muitas pessoas vivem como os servos medievais que não sabiam ler e era o padre, E né, da igreja que acreditam. lia o que quisesse. E pra acredito no que é Sim. lido para eles, como verdade. Exato, exato. Como verdade. E por isso a gente bate naquela tecla da importância de uma escola que abra mentes e que Da forme importância pessoas que de pensem. pessoas que representem a gente lá e a gente perceba que a gente pode seguir. Mulheres que sejam ícones pra gente. Não é cantora, não, gente. É escritora. É pessoas que briguem. Marielle representa. Olha o que Marielle foi. Quantas vozes, Exatamente. né, ela representou, assim, quantas pessoas estavam dentro dela. Então tem muita gente aí agora que são representativas. Sim. Que são pessoas que mostram pra gente que a gente pode seguir. E pra vocês, né? Quem foi, eu gostaria de ver nos comentários as pessoas que foram representativas pra vocês. Eu gostaria muito de saber disso, porque a minha história e a de Karen são completamente diferentes. A história de vocês também é diferente. Quem é que fez vocês perceberem que vocês podiam ir? Que o caminho estava aberto para vocês? Eu gostaria muito de saber. A gente soube que a Carolina foi uma representatividade, assim, foi um espelho para Conceição Evaristo. né? Que Conceição carrega isso e replica isso. E deve ser representante. E quantas Conceição representa? Exatamente. É referência para muita gente. Para mim, inclusive. Para dar para as meninas que estão numa situação que elas não se veem representadas na sociedade. Ela é uma pessoa. Qual é a palavra? Toma aí. Ela é uma representante de uma classe que precisa sair desse lugar que foram colocadas assim. Eu tô tentando usar a palavra. Desse lugar que elas foram colocadas sem elas nem perceber que elas estavam sendo postas ali, né? Sim. Sem elas nem poderem questionar. Ter voz para dizer, não, eu não quero ficar aqui. E ela disse. Conceição disse. Conceição, ela sai desse lugar que colocam ela se vê representada. Ela teve que ir pro Rio, foi pro Rio de Janeiro estudar, porque não tinha concurso mestre, na cidade dela. Escritora famosa, né, importante para um país inteiro. Ter Conceição Evaristo vivendo no nosso tempo é um privilégio. Ou melhor, viver no mesmo tempo que Conceição. Eu gostaria de saber de vocês. É um privilégio. Quem foram as pessoas que mostraram para vocês que vocês podiam seguir por aquela trilha que tem futuro. Tem como ir. Tem como ir. Pode ir muito, pode ir longe, pode ir além, pode trazer um monte de gente junto, né? Eu acho que você ir é importante. E você ir junto é melhor ainda, né? Para todo mundo. Acho que torna a saída mais fácil e a do outro também. Porque são poucas as pessoas que têm o dom de, como a Maria Carolina... Carolina Maria. Carolina Maria. Tá enfiado. Tá certo. Carolina Maria de Jesus. É porque eu li o Quarto Despejo e eu falei que eu parei, né? Teve um outro. Tem que ler de novo, tem que terminar. Eu sim, mas aí eu fiquei curiosa para ler o segundo dela. Sim. Que é a Casa de Alvenaria. Porque foi depois que ela conquistou... Não, vamos voltar aqui. Eu tava falando sobre o quê? Já me perdi. Que você parou de ler o Quarto Esse, porque eu congelei ele, porque eu fiquei triste. E fico muito triste quando eu leio determinados livros. E você vê como para ela, o livro, o ler e o escrever foi uma saída. Sim. Ela tirava ela daquele lugar e tirou mesmo, assim, ela se tornou... Ela foi para uma casa de alvenaria. Depois ela foi para um sítio. Sim. E aí ela morre, não é sufocada, a Conceição fala isso, que ela morre sufocada, que metaforicamente ela tinha muito mais o que dizer. E ela se sufoca não conseguindo dizer, porque calaram ela também, né? Porque imagina, você tira uma pessoa dessa, ela sai do nada, sumida, escondida, enterrada, e de repente ela brota e... Faz maior sucesso.
faz nosso sucesso no Brasil e no mundo, e aí ela é voz, ela pode ser esse imã e trazer outras pessoas. E aí, de repente, não, é só uma favelada. É Isso só um nem livro. É literatura. Isso foi exatamente isso nem é isso que literatura. Exatamente. Né? Porque não estava escrito na norma culta. E aí é assim, pois é, essa preocupação Com a norma com culta. Ninguém com a quer norma saber. culta. Ninguém quer saber o que o outro quer dizer. Exato. Eles querem saber como o outro está dizendo. É terrível, gente. Olha. Gente, eu sou Laura. Eu sou Karen. Tem muito assunto aqui ainda, né? E esse é o Por Que Não. Por favor, curta, Compartilhe, comente. se inscreva. E conta pra gente nos comentários o Por favor, quem foram as pessoas que vocês usaram na vida como referência? Porque ela é a nossa representatividade. Cada uma tem a sua, né? Cada classe tem a sua. É isso. Classe é a palavra certa. Cada coletivo tem a sua, melhor. Tem vários coletivos. Pode ser vários. Bom, exatamente. Tchau. Agora vamos. Vai, não para não. Deixa eu tocar. Agora vai ser outra. Que a gente tava falando sobre as escritoras. As autoras. As autoras, isso. Olha. Nossa, não vou, mas eu não quero brincar com o seu caderno, não. Por quê? Porque eu escrevo avacalhado. Olha só, amor. Tem colchete. Aonde? Não tem, não. Ainda Esse faz esquema. bolinha. Aqui, é profissa da escrita. Esse é o quê? Não, mas é uma zona. Olha aqui, Que esse zona? aqui eu escondo, ó. Que esse Não, mas aqui a é o que eu Esse jogo aqui fora é depois. organizado, ó. Esse aqui é o organizado. O resto...